Na verdade, a teoria de Bohr, ela está adequada ao átomo de hidrogênio, mas não só ao átomo de hidrogênio, nós podemos utilizá-la para resolver outros dois problemas interessantes. Um deles é o problema associado ao espectro de íons hidrogenoides. E o íon hidrogenoide é um íon que só tem um elétron. Se ele só tem um elétron, então a imagem planetária que a gente faz dele é um núcleo, não é? Com sei lá quantos prótons, não sei quantos nêutrons, vamos dizer, com Z prótons, e é só isso que interessa do ponto de vista da força, né? Porque a força só comparece aqui a carga do elétron e do núcleo, e um elétron só. Por exemplo, o hélio, uma vez ionizado. Lembra, o hélio é um átomo composto por um núcleo com 2 prótons e 2 nêutrons e 2 elétrons. Se você tirar um elétron dele, ele fica carregado positivamente. Esse é o íon do hélio+, a qual eu estou me referindo. Se você pegar o átomo de lítio, que é o próximo na tabela periódica, o lítio tem 3 elétrons. Se eu tirar do lítio 2 elétrons, ele passa a ser um íon hidrogenoide, porque ele tem a mesma cara do hidrogênio, né? Isto é, só tem um elétron. Eu indico lítio mais, significa que ele perdeu 2 elétrons. E como é que eu lido com esses íons? É muito simples. Primeira coisa que eu tenho que fazer é o seguinte: a força de interação não é mais desse jeito, né? Porque aqui a força coulombiana vai envolver o produto da carga do elétron, que é E, pela carga do núcleo, que agora é Z vezes E, onde Z é o número atômico. Então a força comparece um fator Z. Se comparece aqui um fator Z, vai aparecer um fator Z no raio de Bohr associado a este átomo. Tá certo? Se vai aparecer aqui um fator Z, aparece um fator Z no denominador aqui. Tá certo? Então eu posso dizer que num íon hidrogenoide, os raios possíveis são assim. Onde Z, repito, é o número atômico do íon. Bacana? E as suas energias, como é que vão ficar? Veja só, a energia, como consequência da quantização dos raios das órbitas, ela é quantizada também. Aqui eu tenho que substituir, então, esse R pelo R quantizado. Mas no numerador comparece o termo que dá origem à força. Ora, o termo que dá origem à força num íon hidrogenoide tem um Z a mais, multiplicando esse termo. E o raio tem um Z no denominador. Então, esse Z no denominador do denominador sobe. Certo? E ele vai se juntar ao Z que já estava lá em cima. Aqui estão os níveis de energia de um íon hidrogenoide. Primeira correção, a correção devida à carga do núcleo. Tá certo? Mas tem mais uma correção a fazer. Qual é? Sempre que eu tiver uma situação na qual eu não ignore o movimento do próton, ou do núcleo, né, eu tenho que substituir a massa do elétron pela massa reduzida. Então, neste caso, onde é que vai aparecer essa correção? Vai aparecer no raio de Bohr, porque o raio de Bohr depende da massa. O raio de Bohr agora vai ser... Eu estou usando a letra grega μ para representar a massa reduzida, né? E o que mais? Bom, isso comparece também na energia de Rydberg, já está automaticamente aqui. Então, se eu corrigir no raio de Bohr, eu corrijo automaticamente todo mundo. Essa correção, qual é a ordem de grandeza dela? Bom, essa correção, lembre, a massa reduzida é a massa do elétron, multiplicada pela massa do núcleo, vou chamar de M grande a massa do núcleo, dividido por... Quanto maior for a massa do núcleo, né, mais desprezível, digamos assim, fica a massa do elétron em comparação. Quando a massa do núcleo for considerada infinita em comparação com a massa do elétron, M grande desaparece e a massa reduzida é a própria massa do elétron. Então, quanto mais massa tiver o núcleo, menos eu erro ao usar a massa do elétron ao invés da massa reduzida. Ao contrário, quanto menor for a massa do núcleo, mais eu erro. Então, o átomo no qual eu erro mais ao não levar em conta a massa reduzida é, de fato, o átomo de hidrogênio, né?
E a correção no átomo de hidrogênio vai ser da ordem de... Bom, aqui, lembra, a massa do núcleo de hidrogênio é 1.800 vezes a massa do elétron, mais ou menos, 2.000 vezes, vai? Então, se você colocar aqui um fator 1.800 vezes m pequeno ao quadrado, né? Aqui embaixo fica mzinho mais 1.800 mzinhos, 1.801 mzinhos, né? Mata esse cara e você tem uma correção de uma parte em 1.800. Essa correção fica maior, então, para núcleos de menor massa. E aí tem um exemplo curioso de um núcleo, de um átomo hidrogenoide exótico, que é chamado positrônio. Positrônio é chamado um átomo exótico porque ele, na verdade, tem uma estrutura um pouco diferente dessas que a gente está expondo aqui. O núcleo dele é um pósitron. O pósitron é a antipartícula do elétron. É uma partícula que tem a mesma massa que o elétron e carga com sinal trocado. Em vez de ter carga negativa, menos E, tem carga positiva, mais E. Mas tem massa igual do elétron. A massa reduzida do pósitron é a metade da massa do elétron. Então, esse é um caso extremo, onde a massa reduzida dá uma correção, né, de um fator meio nas massas, portanto, um fator 2 no raio de Bohr, portanto, um fator meio nas energias. Tá certo?